que a gente publica lá diretamente no site. Então, aproveitem que é tudo de graça e é tudo no mesmo lugar, né? Quem não gosta tem uma praticidade. Basta pesquisar por Luca Moreira lá na Google Play e bora para essa entrevista, pessoal. O nosso convidado de hoje é cantor, compositor e produtor musical. Ele é bastante fluente na nova geração do trap brasileiro e ele tem o costume de produzir suas músicas de forma 100% independente. Ele faz tudo, esse cara. Hoje ele é parte do Onça Sessions e está aqui para falar também do seu mais novo lançamento, Mais Ninguém. Vamos receber Ben. Deixa eu adicionar aqui. E aí, Salve, tudo salve. bem? Tranquilo? Salve, salve. Tudo Muito certo. bem-vindo. Obrigado por ter Valeu, aceitado o obrigado. nosso convite, Obrigado pelo primeiramente. convite. E aí, como é que você veio para essa entrevista? Tá preparado? Como é que tá a sua expectativa? Pô, bora aí, vamos ver o que vai dar. Faz essa pergunta aí, a gente vai desenrolando. Bom, como a gente falou aqui na introdução, você lançou recentemente o single Mais Ninguém, né? Foi dia Isso, 14, foi agora no início, no mês de agosto, né? isso, não sei agora há Bom, pouco. Isso, isso. Que tem como enredo a experiência de, pelo que eu entendi, é passear, um passeio de carro à noite, né? Que você se isso, baseou isso, nisso. isso, exatamente. De onde veio a ideia de criar essa música? Como é que isso surgiu na sua cabeça? Pô, a ideia, geralmente, assim, quando eu tô fazendo um som, eles geralmente surgem da mesma forma. Eu tô produzindo um beat, né, um instrumental, e eu vou sentindo o que aquele instrumental tá me passando, qual que é aquela sensação, qual que é aquela vibe, assim, entendeu? E aí, dessa vez foi isso. Eu criei aquela música que tava com uma sensação de, puta, a gente tá dando um rolê de carro, acelerando, curtindo e tal. E fui criando em cima disso. E aí foi, pô, deu o que Sim. deu aí, saiu isso daí. O que veio primeiro, o instrumental ou a letra nesse caso? Sempre instrumental que veio Instrumental. primeiro? Pra mim, o meu processo criativo é sempre instrumental primeiro. Eu sempre trabalho criando Uhum. primeiro instrumental, sinto o que ele tá me passando. Às vezes eu até tenho algumas coisas que eu criei separado, assim, que eu escrevi só um pedacinho, tá, um trecho. Mas geralmente é o instrumental primeiro e aí depois eu tento introduzir esse trecho, alguma coisa assim. Bacana, vai encaixando as coisas, que bacana. Isso, exato. Bom, aplicando um toque pessoal na sua produção, em um depoimento você explicou que gostava de criar várias harmonias, né? Como estava usando a voz Isso, como instrumento. isso. É, quando você descobriu esse dom de conseguir usar a sua própria voz para fazer essa arte? Cara, eu sempre gostei de cantar. Tipo, sempre gostei de cantar mesmo, assim. Então, pra mim, cantar era o ideal, assim, sabe? Quando eu descobri o trap, que é o estilo de música, né, que eu tô fazendo, eu vi que o autotune era muito presente. Em todas as músicas, o autotune tá sempre muito presente. E aí, com o autotune, com a minha vontade de cantar e o meu jeito de gostar de cantar, eu comecei a juntar os dois, entendeu? Eu aproveitei o autotune e comecei a cantar em cima, criar várias harmonias e trazer essas harmonias que eu gosto de criar realmente, assim, né? Foi desse jeito. Foi porque eu gosto de cantar e porque eu encontrei o autotune. Aí eu só aproveitei. Como é que a música chegou na sua vida, falando nisso? Foi seus pais que Pô, cara, apresentaram, foi sua música. família? Como é que aconteceu? Nossa, não sei nem dizer, porque assim, música tá na minha vida desde sempre, assim, realmente. Desde criança eu já fiz aula de violão, já fiz aula de canto, de bateria, de teclado. Puta, já fiz aula de qualquer coisa de música, assim, entendeu? Então, puta, sempre gostei de música. Acho que meus pais sempre influenciaram, assim, sempre incentivaram eu a fazer alguma coisa relacionada com música. Então, desde sempre que tinha música na minha vida. E profissionalmente, você se lembra quando foi que você viu assim, cara, isso pode ser minha profissão? Pode deixar de ser um hobby, um gosto para Então, ser minha eu profissão? não comecei como produtor, na realidade. Eu comecei primeiro como DJ, eu fazia algumas festas. E aí eu fiquei com vontade de fazer a minha própria música, entendeu? Tipo, eu queria tocar a minha própria música e não música de outras pessoas. E aí eu comecei a Aham, gravar algumas coisas, comecei a sentir que realmente era aquilo que eu queria. E eu fiquei com aquela vontade de soltar a minha música, entendeu? Então, pô, eu sim. comecei a produzir porque era pra me produzir, entendeu? Tipo, a produção veio pra me produzir. Só que aí, Uhum. como eu vi que, pô, posso ganhar dinheiro produzindo outras pessoas também, decidi começar realmente a investir na produção. E aí, hoje em dia, eu trabalho produzindo alguns artistas, que são as pessoas que passam pela Onça também, alguns outros, e fazer pra mim a minha própria música também. Bom, e falando nisso também, a nossa próxima pergunta é desde o beat, a gravação, a mixagem, masterização. Uma curiosidade sobre o seu trabalho é que geralmente você acaba levando ativamente a independência nas suas produções, né? Você quem cem faz por cento, cem por as cento. coisas todas. A partir de qual momento você decidiu expandir seu trabalho como cantor e começar a se dedicar à produção por trás do microfone? Você viu um novo mundo? Se no início você precisou Cara, se é que organizar mais? eu acho que foi ao contrário, na realidade. Eu acho que eu comecei a cantar primeiro,
para depois sentir que eu Aham. queria produzir e aprimorar esse lado meu. Porque, Sim. assim, realmente, a produção, para você ser competitivo, você precisa estar o tempo todo estudando. Então, eu fiz faculdade, fiz cursos, né? Fui atrás de realmente fazer curso o tempo todo, ainda procuro cursos. Então, eu estou o tempo todo querendo aprender mais para a qualidade do meu produto ser sempre a melhor e ser competitivo no mercado. Realmente trazer um produto comercial. Então, eu sempre cantei, só que aí a parte da produção, que eu preciso que é uma parte mais técnica, né? Aí realmente essa eu Sim. tenho que o tempo todo ir aprimorando, porque o tempo todo sai coisa nova tal, e eu tenho que ter o tempo todo aprender. E é só você que trabalha nisso na sua produtora ou tem outras pessoas que estão envolvidas Na minha nisso? produtora sou só eu mesmo. Eu faço todos os Cara, serviços, aí eu divulgo, eu posto, eu faço um monte de coisa. É que na eu produtora eu tenho tenho, um trabalho um pouco mais. Alguns outros trabalhos empresariais também que eu faço. Faço podcast e tal, faço outras coisas fora da música também. mas você tem a pretensão de expandir? Como é que tá a sua pretensão comercial hoje? Então, no momento, não pretendo expandir no futuro assim tão próximo, não. Quem sabe mais para frente vou investir um capital maior para abrir um estúdio específico, aí começar a contratar mais gente, e tal, aí uma coisa um pouco mais para frente ainda. Pessoal, segura o currículo por enquanto, tá? Amém. Guarda aí, vai aumentando o currículo para depois mandar para mim que a gente contrata. Tá certo. Você sempre se deixou levar pelo trap, né, na sua carreira, que é o ritmo originário lá do sul dos Estados Unidos, dos anos 2000. O que fez você optar por querer manter esse gênero musical como uma linha na sua carreira? O que te fez, te mais te atraiu pelo trap? Pô, eu acho que foi realmente quando eu percebi aquele uso do autotune, assim, junto porque assim, realmente foi a combinação. Eu vi algumas músicas que a combinação do agudo, do brilho da música, com o grave do 808, que é muito presente em todos os traps, causou algum efeito em mim, assim, que, puta, eu falei, isso é muito bom, é muito gostoso de ouvir. E aí eu realmente sempre gostei de cantar. Peguei o autotune, puta, juntou, é o estilo que, puta, eu me encontrei, assim. Eu fazia outros tipos de música antes, eu fazia um pouco mais puxado pro rap, primeiro que foi quando eu comecei a cantar mesmo. E aí depois eu me encontrei no trap, que é mais eletrônico, é um pouco mais bem produzido, assim, pode-se dizer. E, puta, realmente me encontrei e esse é o meu ritmo mesmo. O autotune, então, é o melhor amigo de um produtor, você diria Puta, o assim? autotune é o melhor amigo do produtor. Isso pra todos, assim. Até fora do trap, mas aqui no trap você pode aumentar ele que não tem problema. Pô, tá sendo uma aula técnica essa entrevista. Mas, mais ninguém, ele vem como sucessor de Jack de Maçã, né, que foi lançado em Isso. março do ano passado e fez referências a bebidas alcoólicas, tais como whisky, gin. Apesar de. Isso aqui é água que eu tô bebendo. Bom, apesar de muitas músicas incitarem e enaltecerem as bebidas como um artigo de lifestyle, né? Uhum. Na nossa sociedade ainda existe muito que fazem censura a algumas incitações, tais como bebidas, sexo, outros temas. Como foi a questão de conseguir passar esse ambiente de uma forma sutil através da sua música? Pô, eu acho que isso é uma coisa que acaba vindo de mim mesmo, assim. Eu trago esse toque um pouco mais leve, porque eu não quero que fique uma coisa extremamente pesada, porque eu quero que seja realmente uma coisa que as pessoas possam ouvir, gostar e aproveitar aquilo que elas estão ouvindo, sabe? E ao mesmo tempo não só aproveitar, mas poder se relacionar com aquilo. Tipo, pô, realmente, todo mundo bebe de vez em quando. Lógico, assim, tem gente que não bebe, mas pessoas à parte, assim, né? No geral, assim, realmente as pessoas bebem de vez em quando e tal. Então a ideia foi realmente, tipo, trazer coisas assim que as pessoas conseguem se relacionar e conseguem entender que pô, tô curtindo, tô num rolê, vou beber um, entendeu? É normal, né? Assim, é tranquilo. Então acho E que o feedback vem sendo bom das suas tem últimas sido muito músicas? bom. Pô, tenho gostado bastante da resposta da rapaziada aí, tô bem feliz. Bacana. Bom, entre o seu lançamento anterior e Mais Ninguém, nós tivemos um hiato, né, de um ano, né, em suas produções, né, em seus lançamentos. O que fez você refletir que agora seria o melhor momento para poder fazer esse retorno? Então, eu Em acho que esse setembro. momento, assim, eu venho preparando as músicas, eu venho pensando exatamente como seria. Aí, nesse meio tempo, eu fundei a produtora e, ao mesmo tempo, eu comecei o projeto da Onça Sessions com o Rafa e com o Ronan. E aí, nesse momento que a gente lançou essas músicas, eu senti que, pô, tava na hora de eu já voltar e aproveitar a linha que tava seguindo, né? Tipo, pô, já lancei 3 músicas lá com a Onça, vou começar a soltar as minhas mesmo, porque agora está num momento legal. E aí, nesse tempo que eu fiquei parado, eu tava produzindo as músicas, eu só não tava soltando. Então, eu tenho algumas aí que estão guardadas ainda pra soltar. E quais são as principais metas de carreira hoje como artista? O que você tem a sua missão? O que você vê?
Pô, meta de carreira é construir realmente aquela base de pessoas que estão me ouvindo e, independente do tamanho, eu quero realmente criar uma base que realmente ouça, que gosta de ouvir o que eu tô fazendo. Você tem plano já para o próximo lançamento, para alguma coisa? Você possa revelar? Que Tem não alguns, mas possa? ainda é muito recente para eu começar a falar, porque tá guardado ainda. O dia a gente chega lá. Bom, junto com a fundação da sua própria produtora, você também iniciou um projeto. Eu estou até confuso se é a mesma coisa, que é o Onça Sessions, né? Isso, Que é ao lado dos músicos Rafa Modi e Roda Roma. isso. Desculpa se eu falei o nome errado. Do que se trata esse projeto e como aconteceu a amizade entre vocês? Como vocês se conheceram? Como... Pô, eu vou começar como que a gente se conheceu primeiro, depois eu falo do projeto. Ok. Eu conheci primeiro o Ronan, eu fiz uma produção para ele, que ele ouviu meu som, gostou tal, e a gente fez uma produção. E aí, um tempo depois, acho que foi uns 2, 3 meses depois, ele me chamou porque ele tinha um projeto e ele queria que eu participasse desse projeto como produtor. E aí ele falou que ele já estava conversando disso com o Rafa e eles queriam realmente fazer um projeto que fosse como se fosse uma comunidade, assim, uma espécie de poesia acústica e tal, chamando artistas independentes e só trabalho independente, 100%. E aí a gente realmente pegou e foi fazendo esse tipo de música e o Onça Sessions ele é isso, ele é um trabalho de artista independente, querendo chamar sempre artista independente. Todo mundo que está lá é independente. É realmente sempre a câmera, a equipe de filmagem é independente. A produção que é minha também é independente. E os artistas independentes. Então foi meio que assim que surgiu. Ainda está realmente muito no começo do projeto, mas a gente tá evoluindo aos poucos aí. Sim. Bom, infelizmente a gente sabe que o nosso país não tem muito incentivo, né, para a cultura, né, alguns pontos. Você como artista independente, como você vê os prós e contras de estar trabalhando por conta própria e como estar nesse projeto vem fomentando mais a carreira de vocês? Boa pergunta, cara. Pô, eu acho que realmente, assim, a questão do incentivo, a gente tem que ir atrás da gente mesmo incentivar as pessoas a ouvir, entendeu? Então, realmente tem muita questão de investir no próprio projeto, na própria carreira e a gente mesmo ir atrás e realmente a gente mesmo investir, porque o incentivo é baixo, realmente. Eu concordo com o que você disse. E como tem sido a importância desse projeto? Pô, muito grande, cara. De verdade. Eu fiquei muito feliz que eles me chamaram para participar, porque realmente foi uma coisa que eles tinham essa ideia primeiro. Aí eles me chamaram. O projeto, na verdade, se chamava outra coisa antes. Aí a gente junto teve a ideia de fazer onça, que é um símbolo brasileiro muito grande, muito importante pra gente. E a onça, ela carrega esse peso também. Não é só um grupo de música e pronto. A gente realmente está em contato com ONGs para, né, para a gente conseguir trazer, né, esse aspecto realmente importante para o nosso país e tal. E a gente está realmente engajado em várias causas que estão realmente começando a aparecer aí. A onça que você fala é o animal, no caso, o Animal, simbolismo isso. que Não, isso. canta. Isso. Bom, atualmente o Onça Sessions também já acumulou mais de 77 mil ouvintes em seus três lançamentos, foram Meia-Noite, Sobe Adrenalina. Então deixa. Você pode falar um pouco mais sobre essas três faixas, como foi a história delas? Então, a primeira faixa, Meia-Noite, a gente chamou a Aline Beliato, né, uma artista que canta muito bem. E a ideia no começo foi realmente a gente conseguir fazer uma coisa pequena, assim, tal, e era para dar um start no projeto. Com a Sobe Sim. Adrenalina, a gente já trouxe mais gente, a gente trouxe 2 pessoas a mais, a gente trouxe Puta, deu um branco aqui, perdão. Mas a gente trouxe outros 2 artistas e, pô, a gente realmente, nessa faixa que a gente conseguiu trazer um número muito grande, a gente investiu nela também. Ela conseguiu pegar uma playlist muito legal no Spotify e ela tá nessa playlist ainda, ela tá crescendo bastante. E aí no terceiro a gente pegou e quis ir pra rua para mostrar que a gente estava realmente crescendo e a gente foi gravar lá na Paulista. E, puta, ficou um clipe incrível, assim, quem não teve a oportunidade de ouvir ainda, o Ronan tá aí, me ajudou. Foi o Milano e o MC Arthur que participaram da Sob Adrenalina. E E aí como foi de bastidor gravar lá? Gravar lá foi bom? na Paulista, Como é que pô, cara, foi? foi incrível. A gente tava numa noite muito boa ali. E assim, a gente tava com artistas incríveis ali, que realmente, puta, tava todo mundo muito animado, todo mundo muito feliz mesmo. Tanto que depois, na hora que acabou, a gente ficou lá conversando, curtindo, ouvindo um som e tal. Foi bem da hora. Quem não ouviu ainda, mano, vai ouvir, porque esse som tá muito bom. Todos os sons estão bons, mas esse foi o último que a gente lançou por enquanto. Uhum.
Bom, para finalizarmos a nossa entrevista, passa muito rápido, infelizmente. Nós sempre deixamos uma pergunta mais reflexiva por último. Se você achou difícil a última, essa vai ser. Qual você considera ser a verdadeira importância da participação da música na sua vida e o que você seria sem ela hoje? Pô, você diz que é uma pergunta difícil, mas pra mim não é tão difícil, cara, porque Ah, sem a música, porque assim, realmente, cara, porque é uma coisa que eu já pensei várias vezes, assim, sem a música eu não sei o que eu estaria fazendo, de verdade. Eu não, é aquela coisa, eu realmente amo cantar, eu quero muito que dê certo tudo isso que eu esteja fazendo e tal, mas na produção eu sei que eu me encontrei também. Então, a produção sempre vai fazer parte da minha vida, a música sempre vai fazer parte da minha vida, independente do que aconteça. Então, porra, se não fosse a música, não seria nada. não consegui dessa vez. Quem sabe numa próxima. Bom, mais uma vez, quero te agradecer muito pela entrevista. Obrigado mesmo por ter reservado um tempinho para estar aqui Com comigo. certeza. Valeu mesmo. Eu que agradeço o E para convite. quem. Quem não ouviu ainda vai Hã? ouvir a música Mais Ninguém, tá lá no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas se quiser. Mais Ninguém, Bin, procura aí que você vai curtir bastante. Bom, falando nisso, para quem te conheceu agora na nossa entrevista, onde é que a gente consegue acompanhar o seu trabalho? Redes sociais, YouTube, Pô, site, onde é que redes você tá? sociais, é essa aqui, meu Instagram, onde eu publico a maior parte das coisas, que é bin.011, que tá vendo aí. No YouTube é Bin, tranquilo, não tem muito segredo. E no Spotify também é Bin. Esses são os três canais, assim, que eu realmente uso. De resto, eu não divulgo muita coisa por lá. O Instagram que é o O resto principal. é fake, fake tá parado lá. Isso. Bom, então é isso. Muito obrigado mais uma Eu vez. que E agradeço, para viu? quem perdeu alguma parte do nosso episódio, está lá no podcast Luca Moreira Entrevista, Spotify, Amazon Music ou por aqui você também acompanha as entrevistas. Até a próxima. É isso. Valeu. Falou. Beijo.